Olá, queridos, tudo bem? Oro ao Senhor para que todos estejam bem. Mais uma semana, graças a Deus, com as nossas células. Vamos continuar a estudar o Salmo 23, mais um pedacinho dele, que, em nome de Jesus, que essa ministração de célula ministre cada um de nós de uma maneira muito pessoal, muito individual, como Deus faz, né? Aquilo que Ele sabe que eu preciso aprender, aquilo que Ele sabe que eu preciso de orientação ou de transformação, aquilo que ele sabe que você precisa de orientação, de transformação, ele vai falar de uma maneira muito pessoal. Essa é a nossa oração nesse tempo, em nome de Jesus, essa oração para esse estudo de célula. Se você quiser aí acompanhar o Salmo 23, nós ainda estamos ali no verso 1, indo para o verso 2, né? E diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. A gente viu a semana passada o texto falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquela certeza que o salmista, né, ele tinha de que, tendo o Senhor como seu pastor, nada iria lhe faltar. E ele continua falando algo que é muito precioso. Ele fala, esse pastor, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E é interessante porque, como nós vimos a semana passada, Davi aqui, ele está falando de algo muito próprio dele, algo que era o seu cotidiano, né? De ir até o pasto, levar as ovelhas, levar todo o seu rebanho, para cuidar do seu rebanho, levar as ovelhas para comer, a pastagem, para tomar água, e em todo esse processo incluía o repouso. A ovelha ela precisava ter um tempo de repouso. E aí é interessante a gente entender um pouquinho como era a dinâmica ali, né, do cuidado de um pastor com as ovelhas, para a gente entender um pouquinho também o que Davi tinha em mente quando ele escreveu esse salmo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então a gente sabe que a dinâmica de um pastor lá no Oriente, onde Davi vivia, é de sair com as ovelhas para o campo mais ou menos umas 4 horas da manhã. Ainda o sol não nasceu, está ainda escuro, e ele sai com o rebanho às 4 horas da manhã, levar o rebanho para pastar. E aí então aquele rebanho pasta, as ovelhas sempre estão ali em movimento, procurando melhor grama, né, se alimentando. E aí o tempo vai passando, e por volta de umas 10 horas da manhã, quando o sol já está bem mais quente, ainda mais naquela região, as ovelhas elas começam a sentir calor, elas ficam cansadas e com sede. Mas é interessante que o pastor ele não leva de imediato, nesse sol quente, as ovelhas para tomarem água. Ele sabe, por exemplo, que se elas tomarem água naquelas condições, com o estômago cheio daquela relva, daquela comida que elas comeram, que ainda não está digerida, isso não vai fazer bem para elas. Então, o que ele faz? Ele procura um canto, né, que esteja ali fresco, gostoso, e leva ali as suas ovelhas para descansarem, para deitarem ali e descansarem, porque esse tempo de descanso, né, esse tempo onde as ovelhas estão ali agora paradas, depois de se alimentarem, tem um propósito, tem um propósito. Quando elas ficam deitadas ali em repouso, não estão mais pastando, elas começam a ruminar, que é a maneira natural da digestão, de processar a digestão nas ovelhas. Então, elas ficam ali descansando para que tudo aquilo que elas comeram seja digerido, comece ali a digestão, né? Então, por isso que ele leva essas ovelhas para estarem num local assim tranquilo, fresco, para que elas possam fazer essa digestão. Trazendo, né, essa dinâmica para a nossa vida, a gente começa a entender algumas coisas muito profundas ou, de repente,
produções muito bonitas que o ser humano faz, normalmente, ou talvez nunca, né, foram criadas, vieram à existência na correria. Grandes homens, por exemplo, né, grandes homens e mulheres de Deus, eles se retraíram um pouco do burburinho da sociedade para se entregar num período de descanso, num período de meditação. A gente encontra muitos relatos disso no decorrer da história da igreja durante os séculos. Grandes homens e mulheres de Deus que entenderam a importância de repousarem nesse sentido. É um repouso onde elas estão saindo da agitação do dia a dia para se focar em algo que elas não conseguiriam se focar nessa correria. Né? Por exemplo, as mais belas canções, elas com certeza não foram produzidas no meio das multidões. Por exemplo, a gente encontra aqui também o salmista, ele dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus, ele deseja falar conosco, Deus deseja trazer ministração, muitas vezes até visões da parte dele, mas a gente precisa lembrar desse texto, que está lá em Salmo 40, no capítulo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare um pouco. Tire um tempo de descanso. E um tempo de descanso com um propósito, como o salmista está falando aqui. O descanso para as ovelhas tinha um propósito. Elas tinham recebido muito, elas tinham se alimentado muito, agora precisava parar um pouco. Ruminar, né? A Bíblia ela traz esse entendimento da gente ruminar a palavra de Deus, quer dizer, deixar a palavra de Deus ir sendo digerida, né? Nos alimentando da palavra de Deus. Agora, não dá para fazer isso na correria do dia a dia. A gente precisa parar um pouco. O autor aqui, nós estamos vendo esse salmo, né, na ótica do autor ali, da psiquiatria de Deus, ele aqui lembra quando Deus quis falar com Moisés. Moisés vê a sarça, né, ardendo ali, aquele fogo, mas Moisés ele teve que parar, ele estava cuidando do rebanho, ele teve que ir até lá para ver o que estava acontecendo, ele teve que parar, sair da agitação, sair do que ele estava fazendo e parar um pouco. Saulo ainda não era Paulo, né? Saulo de Tarso, ele estava numa estrada deserta quando ele tem uma visão de Jesus falando com ele. Ele não estava no meio de um monte de gente que provavelmente iria distraí-lo, ele não conseguiria ouvir e ver o que Jesus estava querendo dizer a ele. Elias, a gente tem também o relato de Elias, né? Que não encontrou ali Deus, não teve a visão de Deus, não ouviu Deus falando, no tremor da terra, no fogo, no barulho, mas numa voz muito tranquila, muito calma. Né? Jesus, a gente tem relatos de Jesus também saindo a sós para orar. Então, esse texto, né, essa parte do Salmo 23, ela traz esse entendimento de repousar nesse sentido com um propósito, de parar e meditar e deixar aquele momento sem distrações, sem correrias, ser um momento onde seja propício para a gente ouvir a Deus, para podermos entender e meditar naquilo que Deus está nos falando. Nós temos muita facilidade em fazer coisas, em estar em movimento, né? E se a gente trazer isso para a realidade da igreja, isso também é uma verdade. A gente sempre quer estar em movimento, fazendo coisas para Deus, e isso é muito bom, né? Cantar, pregar, ensinar, estar ali como voluntário, cuidando, dá até saudade, né? De gente ali todo domingo, toda terça, e trabalhando e fazendo as coisas. Isso é muito bom. Isso é muito bom.
Mas a gente precisa também lembrar que Jesus ele disse para os discípulos, lembram lá em Atos, que ele fala assim, olha, antes de vocês fazerem alguma coisa, esperem em oração, para que o Espírito Santo venha. Né? Então, até para fazer algo para Deus, é necessário ter esse tempo de parar, esse tempo de receber, esse tempo de estar a sós com Deus, esse tempo de deixar o Senhor falar conosco, nos ministrar. Até para ministrar outras pessoas, nós precisamos primeiro receber. Nós precisamos primeiro deixar Deus falar conosco. Aí sim, nós teremos autoridade, nós teremos propriedade em poder falar aquilo que Deus nos falou. Mas para que Deus nos fale, é muito necessário que a gente tenha na nossa agenda diária esse tempo para descansar, esse tempo para repousar em pastos verdejantes, um repouso com um propósito. Um tempo, e nós estamos vivendo numa situação onde uma grande parte das pessoas estão em casa. Eu não sei você, como é que está aí. Nós estamos aqui em casa, estamos evitando de sair só para o necessário, só que a impressão é que não diminuiu o trabalho. O trabalho continuou e aumentou, né? E se a gente não prestar atenção, a gente se deixa levar por todo o trabalho do dia a dia, por todas as coisas que tem que resolver, por as coisas que tem a fazer, e a gente acaba não vivendo essa parte que o Salmo fala. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. De ter um tempo com um propósito, repousar, e é nesse repouso que as minhas forças, elas são renovadas. É nesse repouso com o Senhor, né? Esse repouso com o propósito, onde eu vou meditar na palavra de Deus, onde eu vou sair da agitação para poder ficar um tempo a sós, deixar o Senhor falar comigo, eu poder abrir o meu coração sem pressa, sem distrações. Nesse tempo é onde as nossas forças serão renovadas, onde a nossa paz ela será aumentada, onde a nossa fé será edificada, porque é o Senhor, o nosso pastor, que está dizendo aqui, ele deseja nos levar a repousar em pastos verdejantes, a repousar na presença dele. Que a gente comece a orar nesse sentido, se a gente não tem vivido isso ainda, para que no nosso dia a gente tenha esse tempo tão precioso, esse tempo de estar a sós com o Senhor, esse tempo de repouso, esse tempo onde as nossas forças serão renovadas, esse tempo onde com certeza o Senhor trará alegria, o Senhor trará prazer, o Senhor trará uma satisfação incrível. Todos esses homens e mulheres que viveram isso, puderam relatar quão precioso é esse momento. Como eles saíam desse momento cheios da presença do Senhor. E quando saímos cheios da presença do Senhor, tudo que Ele tem para nós começamos a experimentar, e isso é maravilhoso. Então, que em nome de Jesus a gente ore para que a gente consiga viver, não apenas a certeza, né? E não apenas a prática de ter um pastor que cuida de nós, mas também um pastor que nos leva a estar com Ele a sós, num lugar gostoso, fresco, repousante, em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho. Senhor, muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra que nos orienta, pela Tua palavra que nos alimenta. E, Senhor, nós te pedimos
que esse salmo, ele venha nos ensinar a viver cada dia, Senhor, como o Senhor deseja, com a fé, com a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, que nada vai nos faltar. E, Senhor, ter a certeza e buscar no Senhor, viver a cada dia esse tempo a sós, saindo da agitação do dia a dia, saindo das distrações e estando a sós com o Senhor, nesse local tão maravilhoso, tão reconfortante, nesse lugar, ó Deus, de repouso, onde o Senhor deseja, Pai, renovar a nossa vida, as nossas forças, o nosso ânimo, a nossa fé. Senhor, é o que nós oramos hoje, pedindo, Senhor, para que nós possamos viver todos os dias, a cada dia, esta verdade, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, fique na paz e que esse restante de semana seja muito especial da parte do Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, experimentar todas estas verdades que Ele tem nos ensinado, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e semana que vem nos vemos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.